Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, a você que sonha em empreender e a nós, clientes, para a gente saber o que tem de melhor no mercado. E hoje eu estou com uma mulher que tem uma história incrível. Então, olha, já compartilha esse programa, curte esse episódio, manda para mais pessoas porque a gente vai falar de medo hoje. Então, você que se sente paralisada, paralisado pelo medo, esse episódio é pra você. E é medo geral, tá? Medo de empreender, medo de viver. Tem pessoas que têm medo de sair na rua, medo de falar em público. Medo sobre a trajetória dessa convidada linda que está aqui com essa mensagem que ela carrega incrível. Então vamos lá, hoje eu estou aqui com uma mulher que é sinônimo de superação, coragem e ação. Empresária de multimercados, corretora de imóveis, de seguros, correspondente bancária, formada em administração e mentora de mulheres empreendedoras. Autora do livro A Ação Vence o Medo, ela já ajudou centenas de mulheres a transformarem medo em movimento e sonhos. Com uma trajetória construída com esforço, verdade e propósito, ela prova que não é preciso esperar a coragem chegar para agir. É agindo que a coragem aparece. Então, com vocês, Aida Bueno! Muito obrigada. Eu que agradeço, seja Honra estar muito aqui com bem-vinda. vocês e quero agradecer de pronto a receptividade, o carinho que você e toda a sua equipe me receberam. Muito obrigada. É, a galera da Vassoft arrasa. Gente, Eles são incríveis. Aida, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por ter superado o medo, porque o medo da maioria das pessoas é falar no microfone, sim, através de câmeras. sim, não é fácil. A gente tem Sim, que romper barreiras. E eu exato. vou dizer uma coisa para você: se eu Isso é tô aqui legal. hoje, Isso. opa, se eu tô aqui hoje, você também pode estar, porque desde muito cedo eu sempre tive muito medo, medo de falar com pessoas, medo de estar em ambientes que eu não conhecia. Então, eu sempre tive muito medo. E esse medo me acompanhou por um bom tempo, até que eu aprendesse a como enfrentar o medo, porque o medo sempre vai existir, Sim, sempre vamos ter medo, sempre. Em todas as ocasiões, em todas as situações, existe o medo, mas a fórmula mágica é enfrentar o medo. exatamente. Enfrentar e às vezes com a perna tremendo mesmo, com o É com coração. medo mesmo que a gente vai. Exato. Eu queria saber um pouquinho da sua história. Quem é a Aida? Bom, Aida Bueno é uma mulher madura. Eu fui casada por 34 anos, praticamente casei com meu primeiro namorado. Sim. Estou viúva há quase 5 anos, agora no mês de junho fazem 5 anos que eu fiquei viúva. Tive 3 filhos, porém 2 estão comigo, graças a Deus. Um casado mora nos Estados Unidos, está muito bem, ele é a esposa, graças a Deus estão muito bem. Tenho uma menina, a caçula, que hoje tem 18 anos, e eu tive o Guilherme, que aos 17 anos veio a falecer, e tem um pouco mais de 12 anos, 13 anos que ele não está mais comigo. Fui vítima de leucemia aos 17 anos. Por 4 anos, nós lutamos buscando uma medula óssea, porque a doença, infelizmente, a cura só poderia ser através de uma doação de medula, mas não encontramos e, infelizmente, hoje ele não está comigo, mas estou feliz que ele está com o Senhor. Então, Sim. isso é que me conforta, porque eu sei que ele está com o Senhor. É, Tem uma trajetória de muita superação, sim. Através do meu livro, vocês vão conhecer a minha história. Tive muitos desafios, muitas batalhas para vencer, né? E graças a Deus, e por eu ter enfrentado o medo, eu consegui vencer muitas delas. E muitas ficaram como aprendizado, porque eu costumo dizer que se você não venceu uma batalha, mas você aprendeu com ela, já valeu, Sim. né? Então, a minha trajetória baseia-se nisso, de grandes lutas, superações e aprendendo cada dia mais através dos erros e acertos. Exato. Ô, Aida, você superou, eu acredito que um dos maiores medos das mães.
que a gente nunca imagina Não, ver o nosso filho partir. não. Só de falar, meu coração dói. E como foi para você isso? Como foi ter tido coragem para viver além disso? Olha, eu digo para você que a mãe que perde um filho, ela não tem definição desse sentimento. Não existe uma definição da perda de um filho, porque a vida inteira nós fomos ensinados que primeiro você perde os pais. eh, Na sequência natural da vida, são os pais que vão primeiro. Quando isso se inverte, é muito radical. Quando eu descobri que o meu filho estava doente, eu estava grávida de 7 meses e meio da caçula. Uau. E nós estávamos no auge da felicidade familiar, porque eu tinha ele, na época ia completar 14 anos, e tinha o Gustavo, que ia completar 18 anos. Então, nós estávamos grávidos em família e todo mundo curtindo, Todo mundo porque consciente, né? todo mundo consciente. E outra, era uma menina, então era o auge da felicidade, principalmente dele, do Guilherme. Uau. Porque o Guilherme sempre me pediu uma irmã, desde os 7 anos ele me pediu uma irmã, mas eu trabalhava muito. Então eu falava, filha, mamãe não tem tempo nem de cuidar de vocês, como é que a mamãe vai ter outro bebê? Uhum. Mas engraçado que ele pediu uma irmã. Aí eu falo, você não quer um irmão? Não, ele falou, não, eu já tenho o Gustavo, eu quero uma irmã. Mas aí o tempo foi passando, né, e esquecemos disso. E aí eu e meu marido estávamos vivendo um momento muito feliz da nossa vida, muita coisa boa acontecendo, né? E engravidei. Foi uma gravidez assim maravilhosa, gravidez dos sonhos, que Quantos anos você tinha? 39 anos quando eu tive Uau, ela. e foi uma gravidez tranquila, sem Foi risco? tranquila, foi a melhor gravidez que eu tive. Por que que eu digo que foi a melhor? Porque tanto a mente quanto o coração estavam em paz. Você já estava preparada? Eu estava preparada para aquela gravidez. Então foi uma gravidez linda. Não tive nada. Todas as minhas gravidezes foram muito boas, mas aquela foi porque eu profissionalmente estava estável. Sim. O meu relacionamento com meu marido estava muito bom. O Gustavo estava engrenando na vida, começando a vida profissional. O Guilherme estava assim No muito auge bem. também da adolescência. Tudo tá bem? Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de viver isso. Então foi uma gravidez que todo mundo estava curtindo. O Guilherme, ele ia comigo fazer o pré-natal. De tanto que ele queria estar perto daquela irmã. Companheira. Então A ele irmã que curtiu ele tanto muito. desejou. Tanto desejou. Então era nas consultas médicas já era marcado. Era eu, o pai e o Guilherme. Os três na sala do médico. E aí a gente se divertia dentro da sala do médico. Cada movimento da Giovana foi muito comemorado. E aí, no dia que acho que eu já estava com quase 5 meses, era quando eu ia saber o sexo. Aham. E o Guilherme foi para essa consulta todo feliz da vida. Ai, mãe, será que é menina? Ai, mãe, sabe? Assim no auge da felicidade. Quando o médico passou lá o ultrassom no lugar que viu o sexo, que Aham. falou que era menina, meu Deus, foi uma explosão pro Guilherme. Uma explosão. Ele ficou assim que, sabe? Quando você ganha um presente mesmo, que você fica feliz. E saímos da sala, todo mundo feliz. Aí ele falou, pai, sabe a hora que o médico falou que era menina? As minhas pernas começaram a tremer. Para você ver o auge da felicidade dele. Nossa, e tem tanta gente que passa pela vida anestesiado, não vive essas emoções, Não. por medo também de sentir. Exatamente. A gente precisa aprender, Gabi, a valorizar coisas pequenas, que parecem corriqueiras, mas não são. Ali naquele momento era só um pré-natal, mas para ele era muito mais que É a isso. vida da irmã dele. Era um presente para ele. Tanto é que a Giovana, ela tem a definição, vem de Giovanni, né? Que significa presente de Deus. Uau. A gente procurou nos mínimos detalhes registrar aquele momento que a gente estava vivendo. E a Giovana para nós, não só para ele, mas para nós, era um novo tempo. Uhum. Você entendeu? Era viver uma nova história, e uma história muito bonita, muito feliz. Era isso que a gente estava desenhando, né? E fomos caminhando, caminhando, os meses passando, tal. Quando foi um dia,
O meu marido, ele já sofria de uma doença congênita. Ele tinha uma doença autoimune e ele passava por várias internações todos os anos. Essas internações eram decorrentes de pneumonia, que eram reincidentes. Então, ele tinha 3, 4 pneumonias por ano. E o que que acontece? Essas pneumonias foram danificando o pulmão dele. Cada pneumonia era como se diminuísse a potência do pulmão dele. E aí, todo ano ele passava por essas internações que passaram a fazer parte da nossa vida. Então, a gente sabia, ó, o Sérgio está internado, vai ficar lá uns Era 15 dias. comum. Já se tornou comum. A gente aprendeu a conviver com isso. E aí, em uma dessas internações que eu estava grávida, né, nesse período, o Guilherme, no mesmo período que o meu marido estava internado, o Guilherme começou a aparecer com umas coisas estranhas. Umas manchas no corpo, muito roxa. Eram sabe quando você bate a pele assim Sim. e fica roxo? Hematoma. É hematoma. Só que não era um hematoma comum, era um hematoma muito grande. E ele não havia apresentado dor antes? Nada. Nada. Aí eu comecei a ver aquelas manchas no corpo dele e falei, filho, o que que é isso? Porque a gente estava acostumado a vê-lo com hematomas, porque ele é jogador de futsal. Sim. Inclusive, ele tinha uma saúde de ferro, nem resfriado, essa coisa de garganta inflamada, que normalmente Aham, que é tem, comum. comum, não tinha. O Guilherme era o único em casa que a gente não via nem resfriado nele. Era inesperado. Inesperado. Aí eu Inimaginável. Imaginável. Aí ele começou com essas manchas roxas, tal. Aí eu perguntei, falou: "Não, mãe, foi pancada no futebol, tal". Mas isso tudo dentro de uma semana, que eu tô falando para você, tudo muito rápido. Nesses mesmos dias, o pai internado, que ele ficou internado mais ou menos 10 dias. Nesses mesmos dias, ele me ligou, eu estava no trabalho, naquela época eu era gerente operacional. No banco? Não, eu trabalhava numa empresa multinacional, né? E o foco deles era um atendimento ao cliente, então era call center. Tá. Diretamente eu tinha uma equipe de mais ou menos 20 gestores, indiretamente sobre minha gestão mais ou menos 600 pessoas. Uau. Então nós tínhamos assim um dia muito era muita pressão de acompanhamento de indicadores, performance, Muita cobrança. muita cobrança. Então, o nosso dia era muito tenso. Então, eles já sabendo disso na minha família, pouco eles me ligavam. Pouquíssimo eles me ligavam. Quando eles me ligavam, era alguma coisa muito importante. É igual quando a escola liga, né? Isso. Meu Deus. Aí o Guilherme me ligou, não era usual o Guilherme me ligar. Aí ele me ligou, eu falei, oi filho, oi, tudo bem? Tudo, mãe. Ô mãe, eu tô aqui em casa, eu tô muito cansado, eu não tô com vontade de ir para a escola. Isso não era normal dele. Porque ele ia para a escola, atividade física pela manhã, e à tarde ele entrava para a escola normal. Ele foi para a educação física e nesse intervalo para ir voltar para a escola, ele se sentiu muito cansado. Aí ele falou: "Mãe, eu posso ficar em casa?" Como ele nunca tinha me pedido isso, eu falei: "Pode, filho. Depois a gente conversa para a mamãe entender melhor isso, mas pode ficar em casa." Quando eu cheguei em casa, que ele relatou para mim que ele estava com um cansaço esquisito, fôlego curto, muito desanimado, tal, e muito pálido, E a mãe, ela bate o olho e vê que e não. vê que tem alguma coisa errada. E a gente sente, por mais que a gente fale, ai, talvez não seja nada, mas Mas aí aquele dia eu falei: "Não, filho, vamos fazer exame, porque eu achei que você tá muito esquisito." E ele estava com uma espinha no nariz, mas estava assim, bem, assim, no ponto de explodir. Aí eu fui lá, mas foi rapidinho, tirei a espinha dele. No outro dia aquilo ficou roxo. Eu falei: "Gente, isso não é normal." Aí eu falei para ele: "Filho, vamos pro médico." Aí fui pro médico, expliquei tudo o que tinha acontecido. A médica falou assim: "Olha, vamos fazer um exame de sangue, mas eu vou fazer a caráter de urgência." Quando ela falou assim, amiga, coração de mãe meu Deus. já foi lá no céu. E eu com a barriga desse tamanho. Meu Deus, quantos meses? Já estávamos chegando no 7,5. Aí eu falei para ela: "Doutora, eu posso fazer isso agora?" Ela falou: "Pode, se ele tiver em jejum, pode." Aí já fomos fazer, pedimos urgência. Isso foi numa terça-feira. Não, numa quarta-feira. Ela falou assim, a enfermeira: "Como é a caráter de urgência, o correto seria
vocês receberem na sexta-feira, mas como a caráter de urgência, vocês vão receber amanhã o resultado do exame. Isso há quantos anos atrás? Ele tinha 14 anos na época, nós estamos em 2025, então nós estamos falando de 14 anos, não, ele tinha 14 anos, tem 12, 16 anos atrás, 16, 18 anos atrás. Aí ela pegou e falou assim para mim, nós vamos pegar o resultado desse exame na quinta-feira, nós vamos entregar. E eu fiquei muito assustado, porque foi feito aquele exame de coagulação, que é na orelha. Quando a sua coagulação está correta, rapidinho para. A dele não parava. Não parava de sangrar, não parava de sangrar. E o coração já vai, sobe, desce, a mente vai bem, nossa Senhora. E você tem que se manter, porque ele era um menino de quase 14 anos, ele sabe a reação da mãe, né? Ele ia entender a reação da mãe. E ele era aquele filho muito apegado à mãe, ele era muito carinhoso. Todos os meus filhos são assim, um comportamento excelente, mas ele era muito apegado a mim. Aí eu me mantendo firme e tal, aí fomos para casa. No dia seguinte, eu tinha que pegar o Sérgio, que ele estava de alta, o meu marido. Ele estava de alta. E aí eu falei, combinei com ele. Falei, amor, eu vou te pegar de manhã no hospital. E no caminho, nós vamos passar no laboratório e pegar o resultado do Guilherme. Porque eu fiquei muito preocupada com o que eu vi ontem. Ele falou, tá bom. Aí passamos, peguei ele do hospital. Isso é muito importante você entender. Porque lá na frente eu vou explicar porque que isso foi importante. Eu peguei o Sérgio de alta no Hospital das Clínicas, que ele era paciente do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Ele era paciente de todos os meses, fazendo o tratamento. E aí nós fomos peguei ele e nós fomos para o laboratório. Pegamos o exame. No caminho, mãe, né, abriu o exame. Ai, gente, Gabi, a hora que eu vi aquele resultado, que as plaquetas estavam totalmente fora do parâmetro. Estava bem baixa. Muito baixa. Lá no parâmetro dava 150 mil. Ele estava com 30 mil. A hora que eu vi aquilo... Você já imaginava? Não tinha o menor conhecimento. Você Mas eu sabia que tinha sabia algo que muito sério. algo estava errado. Aí eu falei pro meu marido, amor, tem alguma coisa muito errada aqui. Eu não sei, acredito que você também não, mas a gente precisa ir para o hospital urgente para ouvir uma análise médica. Ele falou, não, você está certa. Vamos para casa, tomamos um banho, né? E enquanto eu estava tomando banho, porque eu tinha saído do trabalho, fui buscar ele, passamos no laboratório e fui tomar um banho. Mas lá no banheiro, gente, eu já chorava. Mas eu chorava que derramava lágrimas. Que aquilo já... Eu pressentia, alguma coisa estava muito errada. Aí, no banheiro, durante o banho, eu falava, amor, liga lá no convênio, vê qual é o hospital mais próximo, para a gente chegar rápido. Porque o Guilherme estava com a gente, né? O Guilherme estava com a gente. E a urgência apertou. A urgência apertou. Porque aí eu percebi, aí eu comecei a ver outras coisas nele, que eu não estava vendo. Não era uma mancha só, tinha mais manchas. E essas manchas estavam se espalhando. De manhã ela estava num tamanho, à tarde ela estava em outro completamente diferente. Aí eu peguei e falei, encontre o hospital mais próximo para a gente chegar mais rápido. Terminei de tomar banho e tal. Ele falou, amor, tem esse e tem esse. Eu falei, vai o que você achar que é mais perto. Tá bom. Fomos para o hospital os três. Chegamos os três no hospital Alvicena, que é aqui no Belém. Me lembro como se fosse hoje, gente. Eu não queria estar naquela cena. Aí fizemos a ficha, a médica chamou. A médica chamou. Guilherme. Quando ela chamou Guilherme, nós entramos na sala. Quando entramos na sala, a primeira surpresa era a médica que tinha acabado de dar alta para o meu marido. Meu Deus. Ela olhou para o meu marido e falou, seu Sérgio, o que o senhor está fazendo aqui? Eu acabei de dar alta para o senhor. Aí meu marido respondeu para ela, não é para mim, é para o meu filho. E mostrou o Guilherme para ela. A hora que ela viu o Guilherme como médica, eu acho que ela já leu tudo. Ela falou, senta aqui os três, tratou a gente como se fôssemos da família dela. Ela olhou o resultado, ela ficou. Você percebe que a pessoa está ali processando. Porque ela não estava fazendo uma leitura. Porque quando ela bateu o olho, ela já viu. Ela estava tentando imaginar como que ela ia falar para nós.
Aí ela falou assim com E toda você calma, grávida. grávida. O coração já não tinha mais coração, porque era um sentimento, eu estava anestesiada. Sim. Eu não conseguia discernir o que eu estava vivendo. Aí ela falou assim para nós, eu vou precisar internar o Guilherme. Aí nós, hã? Eu e meu marido, né? Eu vou precisar internar o Guilherme. Aí eu falei, por quê, doutora? Ela falou, olha, ele tá com a plaqueta muito baixa. A plaqueta, a função da plaqueta é não deixar você ter hemorragias. É a plaqueta que segura a hemorragia. Porque imagina que você tem o sangue circulando na sua veia. O que que impede que ele saia pelos seus, né, Pelas... pelos orifícios? O que que impede? É a plaqueta. É a plaqueta que vai conduzindo o sangue. Se ela está abaixo do normal, daqui a pouco ele pode ter várias hemorragias. E fica, de certa forma, um fator um pouco incontrolável. Aí eu imagino que suas memórias da mancha do nariz, da mancha do corpo começou a Sim, gritar na sua sim, mente. sim. Aí eu falei para ela, doutora, mas a senhora vê isso realmente como extrema necessidade? Porque a gente não pode interná-lo amanhã, porque estamos à noite, a gente não queria que ele ficasse fora de casa, tá? Ela falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, para deixar vocês mais tranquilos, vocês vão para casa. Nós vamos interná-lo amanhã no Hospital das Clínicas, porque até Mesmo no sabendo. convênio não é bom a gente interná-lo, porque o que ele vai precisar, olha a hora que ela falou isso, gente, o que ele vai precisar, talvez o convênio não vai suprir. Uhum. Quer dizer, a gente ficou um pouquinho mais apavorada ainda, né? Aí ela falou, ó, vocês vão para casa, mas vocês não vão tirar esse menino da cama. Tudo ele vai ter que fazer na cama, porque ele não pode ter o menor esforço mínimo, porque pode ocasionar uma hemorragia e fica difícil a gente ter uma rápida ação numa situação como ele está. Aí nós fomos para casa. Você imagina, né, como que a gente foi para casa? Desesperados. Não, desesperada era pouco, amor, porque assim, a gente tinha que se comportar, mas o choro estava entalado Porque aqui. vocês eram a força dele, né? E ele Sim, entendendo tudo também? tudo, entendendo tudo, ele estava ali junto com a gente. Aí nós fomos para casa. No dia seguinte, a recomendação é 8 horas da manhã eu quero vocês lá no Hospital das Clínicas. Detalhe, era um sábado, normalmente não se faz internações aos sábados. Eles abriram essa exceção para nós. Aí nós fomos. No caminho, e eu conto tudo isso no livro, no caminho, nós fomos de metrô porque era mais fácil, nós fomos de metrô. Mas nós fomos de metrô, um olhando para o outro, num silêncio que a gente não tinha palavras um com o Sim. outro. A dor era tão forte que a gente não tinha conseguia palavras um expressar. com o outro. Aí teve uma hora que nós três, eu, ele e meu marido, a gente estava de pé no metrô, as pessoas ao redor parece que perceberam o que estava acontecendo. Aí nós olhamos um para o outro e as lágrimas começaram a cair, porque era natural. O que nos restava naquele momento era chorar. Sim. Aí eu olhei para o meu filho e falei para ele, filho, tenha fé e acredite que do mesmo jeito que nós entramos, com todos nós de pé, nós vamos sair dessa situação de pé. E as lágrimas rolavam. Quem estava do lado começou a chorar também. A dor, ela tem que transbordar, né? Eu acredito que as pessoas até não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas elas se envolveram no nosso sentimento. Quando nós descemos do metrô, que nós fomos direto para o Hospital das Clínicas, na portaria já tinha gente para nos receber. Isso não é normal, entendeu? Tinha gente para nos receber e nos conduziram para o leito que ele seria internado. Acredite, o leito que ele deitou foi o leito que o pai levantou no dia seguinte. O pai estava preparando aquele leito para ele. E eu vou te dizer uma coisa, a gente se sentiu tão acolhido, mas tão acolhido, que se fosse um atendimento particular, eu acho que não seria com tanto amor, com tanta acolhida como foi aquele dia. E a Foi gente se preparado sentiu, pelo pai também, né? a gente se sentiu, essa palavra, acolhimento. E aí começou a nossa trajetória. Aí já foi fazer os exames, em 3 dias já tinha identificado que era aplasia de medula óssea. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu perguntei para o médico, doutor, o que que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Ele falou, olha,
a medula parou de trabalhar, parou de funcionar. O próprio corpo não reconheceu e a imunidade do nosso corpo matou a medula óssea. Não fabrica mais sangue. Aí eu falei, doutor, mas e como que resolve isso? Ele falou, através de um transplante de medula óssea. Sabe qual a pergunta que me veio na cabeça? Qual? Doutor, aonde eu compro isso? Fala pra mim, aonde que eu compro? Porque Como que eu já resolve? pensei assim, eu vou vender carro, eu vou vender casa, eu pego dinheiro no banco. Na minha cabeça eu ia resolver A isso. solução, foco na solução. Então, mas aí é a hora que a gente vê que nada nesse mundo é além das nossas forças. As nossas forças vão até um determinado ponto. Nossa força, nossa inteligência, a nossa mão tem um limite. Quando chega nesse limite, aí é a mão de Deus. Sim. E aí é que eu vi a mão de Deus começar a agir. Porque eu não tinha dinheiro para comprar uma medula. O processo não é assim. Mas eu sabia dentro do meu coração que a partir daquele momento a gente estava nas mãos de Deus. E a gente ia viver o que Ele tinha para nós. E você entregou? E eu entreguei. Mas eu entreguei dizendo, Senhor, o que depender de mim, eu vou fazer. Mas o que não depender de mim, eu peço a tua mão Sim. que nos ampare. E foi assim que a gente começou o nosso dia a dia. Todos os dias era um novo dia de esperança, porque a gente não tinha o amanhã. A doença do Guilherme, quando a gente começou a ler sobre ela, os livros diziam que 99% dos pacientes vinham morrer no primeiro ano. Meu Deus. Houve um momento que eu parei de ler. Aham. Eu falei, não, eu não quero saber disso, porque eu quero o que o Senhor tem para mim, e isso não é para mim. Eu recusei isso. E todos os dias a gente vivia com uma nova esperança da cura. Sim. E a gente começou a buscar quais seriam as possibilidades de cura dessa doença. Teria que ser através de uma medula óssea, mas como encontrar esse doador? Aí, dentro do processo, vamos buscar na família, os primeiros são os pais, os irmãos, e assim vai em toda a família. E graças a Deus, o SUS nos oferece isso, Sim, sabe? sim. O SUS, ele tem muitos problemas, mas ele também traz muitas soluções, graças a Precisa Deus. estar no nosso dia a dia, não tem como negar isso. E eu só tenho a agradecer, porque o SUS me ajudou a enfrentar essa doença com um processo já definido. Eles já tinham um processo bem alinhado de buscarmos os doadores na família. Se não encontrou na família, vamos buscar no banco de doadores, que é o Redome. E eu aconselho, quem puder, faça a doação da medula, porque é uma doação em vida. É uma doação que não te dá nenhum tipo de consequência. Pelo contrário, Sim. a doação é feita em vida e eu As tenho pessoas têm medo de doar. medo de doar. E se Não você precisa ter medo. entender que, se você vencer esse medo de doar, você pode salvar vidas, gente, é incrível. E naquela época, no banco de doadores de medula, tinha cerca de 100 mil doadores. Uau. Só que 100 mil nesse mundo é uma gota no oceano. É verdade. É uma gota no A oceano. gente é tão pequeno, né? É. E a gente nem imagina. E nós fomos para o banco de doadores e não encontramos o doador. E aí nós fomos incentivados a criar captação. Como que a gente poderia criar captação? Através de campanhas solidárias, né? E nós fizemos 2 campanhas. Não encontramos o doador para o Guilherme. E você grávida, eu imagino que a esperança estava ali na bebê também. Então, bem lembrado, bem lembrado. Quando nós identificamos que teria que ser através de um doador, naquele primeiro momento a gente pensou foi na Giovana Na mesmo. bebê. E aí o hospital já fez toda a programação para fazermos o parto lá para a coleta do cordão. E fomos para o parto. A nossa esperança, que a bebê seria a grande salvação. Mas no contexto inteiro, vocês imaginaram isso. Sim. No dia que a Giovana nasceu, foi um dia assim que, para nós, era um dia de renascer. Nós fomos com um sentimento muito forte que ia dar certo. Ele chegou a conhecer a Giovana? Sim, eles viveram durante 4 anos juntos.
Graças a Deus. Foi, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus esses 4 anos que a gente viveu intensamente cada dia. Eu imagino que você tem bastante ensinamentos para ensinar para as pessoas que estão deixando o tempo passar, estão presas no trabalho, presas em rotinas que não agregam em nada, presas em redes sociais. Eu imagino o quanto tudo isso que você viveu tenha sido uma lição para você e com certeza você consegue transpassar isso daí para as pessoas. É assim, eu vou dizer para você que não foi nada planejado Uhum. e nada intencional, foi muito, Doloroso também. muito natural a forma que aconteceu, entendeu? Agora, uma coisa que eu gosto de falar, que eu acho que foi isso que fez a diferença, para que a gente aproveitasse cada momento. A gente não ficou se lamentando, a gente não ficou, como que eu posso dizer, alheios. Porque existem pessoas que existe o problema e ela quer se afastar do problema. Ela não consegue vencer, então ela se Nega o afasta. problema, né? Isso, Pelo nós medo de não. sentir. Nós assumimos o problema. A gente sabia que nós tínhamos um filho que poderia morrer a qualquer momento. Essa era a mensagem que os médicos nos passavam. Ele, nesse momento, eu não consigo te dar nenhuma esperança. Ele pode vir a morrer a qualquer E momento. vocês fizeram todas as estratégias. Todas as estratégias. Então, nós fomos correr atrás de doadores. Na época, como eu falei, eu trabalhava como gestora de uma empresa que eu digo para vocês que foi uma empresa mãe para mim. Eles me deram todo o suporte necessário. Mas eu não parei de trabalhar. Pelo contrário, eu e o meu marido, olha a importância de um casal estar alinhado. O meu marido, ele era autônomo e eu trabalhava CLT. Como ele era menor, ele precisava ser acompanhado em toda a trajetória. Como seu filho era menor. Meu filho era menor, então ele precisava ter ou o pai ou a mãe junto acompanhando, não só pelo fato de ser menor, mas pela gravidade do Com caso. certeza. Então, eu e meu marido, nós sentamos e nós definimos os papéis. Quem ia fazer o quê? Deixaram bem claro. O meu marido ia cuidar do meu filho e eu ia cuidar da vida financeira da família e da minha filha. Ia buscar suporte, porque era bebê, né? Mas eu não ia parar de trabalhar. E cada um abraçou a sua função e a executou da melhor forma. O meu marido, ele entrou com meu filho em cada internação e ele só saía quando o meu filho saía. Em muitos momentos ele teve que dormir naquela cadeirinha dura do SUS, mas ele não largou o meu filho em momento algum sozinho. E era para ser ele, né? Era para ser ele. Ele foi um pai assim exemplar, mesmo com a deficiência de saúde. E para você ter uma ideia, na época ele se fortaleceu tanto que até a saúde dele melhorou. Até a saúde dele melhorou, porque ele tinha cuidado do filho. Uhum. Então, o Guilherme, ele foi muito bem amparado por Deus e por todos os anjos que o Senhor nos colocou no caminho. Porque a gente foi encontrando pessoas que queriam nos ajudar. Para você ter uma ideia, ele precisava de transfusões constantes. Houve momentos que ele tinha 2 transfusões de sangue por dia, porque como ele não tinha medula, o sangue que ele tinha era das transfusões. Do que ele recebia. Exatamente. E as transfusões, nem sempre, o máximo que ela consegue durar é de 5 a 7 dias, o máximo. Porém, se você está com o seu organismo doente, Debilitado. ela pode durar 1 ou 2 dias. Então, a gente precisava de constantes doadores Precisava de desse sangue. Exatamente, porque enquanto eu não conseguia a doação de medula, eu precisava ter a doação de sangue. Uhum. Para você ter uma ideia, nós, naquela época, dentro da nossa trajetória de 4 anos de tratamento dentro do SUS, nós conseguimos 500 doadores. Uau! 500, mas por quê? Porque nós estávamos no 1 a 1. Eu conhecia você agora, oi, tudo bem, tudo bom, tá? Contava essa Por história. favor, você já é doadora de sangue? Não, não sou. Aí eu contava a história e todo mundo da família fazia isso. Olha a importância. A gente não consegue compreender a Não. importância até viver, né? Eu nunca tinha sido doadora de sangue. Eu precisei passar por isso para entender a importância de ser doadora de sangue. E aí o que que aconteceu? Houve dias que o Hospital das Clínicas não tinha bolsas suficiente no estoque, ao ponto de cada transfusão, normalmente são 2 bolsas, ao ponto de ter que dividir essa doação com outro paciente. Então, ele tomava uma
e o outro paciente tomava outra, mas não supria a necessidade dos dois. Amenizava aquele momento, mas não supria. Então a gente chegou a viver isso também, a escassez de doação de sangue. Nossa, e é tão abundante. Quantas pessoas, você não falou de 100 mil pessoas que é uma gotinha nesse oceano? Exatamente, entendeu? Quantas Então, pessoas não poderiam abençoar, né? exato. Então, você falou uma coisa que é primordial. As pessoas não estão dando atenção para coisas que efetivamente precisam de atenção. E eu fui descobrir isso, infelizmente, de uma forma dolorosa, que é através do exemplo da doença do Guilherme. E hoje você está aqui para conscientizar também as pessoas A para esse assunto. importância da doação de sangue. E para você entender o quanto é importante a estrutura familiar. Numa situação como essa, e a doença que o Guilherme, infelizmente, passou, é uma doença muito, assim, historicamente, ela é muito comum em jovens. Imagina, jovens de 12 a 18 anos. Lá nos corredores do hospital, a gente via muito. E aí me chamou muito a atenção, por que tantos jovens com essa doença? E aí eu questionei a equipe médica, o que acontece? Por que tem tanto jovem com essa doença? E é uma doença assim que não se explica, não tem muita explicação, entendeu? É o acaso ou é Assim, genético? entende-se que é genético, mas não se sabe dizer exatamente quando isso acontece. Mas normalmente é em jovens dentro desse momento de transformação hormonal, que está saindo Da adolescência para a juventude. Exatamente. E aí, o que que a gente vivia? Muitos desses jovens entravam em depressão, porque jovem o jovem tem aquele sentimento que ele é eterno, né? Que ele não vai morrer. É. Quando fala que ele está com uma doença, que Deus o livre e guarde, pode ocasionar uma morte, ele entra em pânico. Perde o sentido da vida. Exato. E aí, muitos deles entravam em profunda depressão, outros não queriam tomar remédio, queriam morrer logo. Queriam morrer logo, já que eu vou morrer, então vamos, para quê? E não uma queriam tomar. coragem também. Exato. E até suicídio. Tem um alto índice de suicídio, porque eles não conseguem conviver com esse período de doença. Os jovens não conseguem lidar muito com as emoções, né? A razão, ela ainda não está bem formada. Eu acredito que fica esse conflito entre o racional e o emocional. Exato. E aí existe uma equipe muito forte de psicólogos e psiquiatras para ajudar a dar suporte para essas crianças. Então já era protocolo quando entra um paciente, né, com essas características. Isso é tudo SUS, né? Tudo SUS, tudo SUS. É bom deixar bem claro, porque tem muitas pessoas que falam muito mal do SUS. Mas o SUS, ele funciona assim. Ele é um sistema que é um dos melhores sistemas do mundo, se não for o melhor do mundo. Exato. E as medicações de alto custo, gente, é assim incrível. Chega muito fácil para os pacientes dentro desse protocolo. O Guilherme recebeu medicação de vários países com alto custo, assim, de uma simples dose, 5, 10, 15, 20 mil reais. Então, seria um valor incalculável que não teria condições de pagar. Sim. E aí, quando entrava, já era protocolo que esse paciente seria recepcionado pela equipe de psicólogos e psiquiatras. Só que tem que ser com consentimento dele. Não é algo imposto. Então, aí, quando chegou nessa fase, né, que logo que deu o diagnóstico, os médicos perguntaram, Guilherme, você quer ter acompanhamento com a equipe de psicólogo e psiquiatra? Ele falou, não, porque os meus psicólogos são meus pais. Oh, meu Deus. Então, aí a responsabilidade aumentou. Porque quando ele falou isso, ele transportou para nós uma responsabilidade que a gente tinha que suprir. Sim. Então, mais uma vez, a harmonia, o equilíbrio da família, numa situação como essa, de você poder dar todo o suporte, não só a questão financeira, em muitos momentos nós vivemos um período até onde as pessoas nos acolheram de uma tal forma que chegavam doações de cesta básica, vocês estão precisando de dinheiro. A família quis nos abraçar, porque eles perceberam que a nossa vida agora era em função do Guilherme. Vocês não foram desamparados em momento algum? Não, em momento algum. Nem por Deus, nem pela família. E nós entendemos cada um o seu papel e a gente decidiu que a gente ia cumprir o nosso papel. Para você ter uma noção, como a gente queria viver cada dia como se fosse único. Não que a gente convivia
com a situação que a gente poderia perder o Guilherme a qualquer momento, mas a gente não contava com isso. Então, todos os nossos dias era vivido de uma forma intensa para que a gente aproveitasse realmente cada momento. Dá alguns exemplos Eu para as dou pessoas muito. que estão nos assistindo. Como assim viver a vida de uma forma intensa? Como se fosse... Porque deveria ser assim. A gente deveria viver um dia, Sim, porque a gente não tem certeza do amanhã. não, Só nenhuma. que, infelizmente, A gente acha que no é piloto eterno, né? automático. É, mas não é. Mas, por exemplo, o Guilherme, ele ficava internado cada 15 dias no hospital, 5 dias em casa. Mas não é porque ele estava bem esses 5 dias, é porque eles tiravam o Guilherme do hospital para evitar a infecção hospitalar, que era um índice muito alto. E se ele pegasse uma infecção hospitalar, o risco de morte era muito maior ainda. Então, era 15 dias no hospital, 5 dias em casa. Quando ele saía do hospital, a gente ia comer fora. Ai, que delícia. Os A 5 gente, dias. a gente ia comer fora. A gente foi muito para. Ele tinha que usar máscara, porque ele tinha imunidade muito baixa. Baixíssimo. Então, todos os lugares que a gente ia tinha que estar usando máscara, né? A gente usava máscara junto com ele, Sim, justamente para deixá-lo pertencimento. confortável. A gente ia comer fora. A gente foi muito em stand-up, dar risada. Era tudo que a gente queria. Ver comédia, dar risada. Tudo que ele queria fazer, a gente fazia junto com ele, que a gente queria estar muito junto. Próximo. É, E fora a atenção também, eu imagino que ele não precisava te chamar 10 vezes, mãe, 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 porque as não, crianças não, hoje, né, a gente tá não. tão ocupado com tantas coisas. E a gente deu valor muito a coisas assim que a gente não dá valor, a gente não olha com esse olhar, a gente precisa olhar. Todos os dias de manhã a gente acordava com um abraço, era um abraço tão gostoso, um abraço apertado. Bom dia, filho, bom dia, mãe. Deus abençoe seu dia. A gente tomava café juntos. Aquilo era uma comemoração, Exato. entendeu? Não era, a gente não precisava de grandes coisas para a gente estar bem, para a gente estar feliz. Um simples café da manhã, com um abraço, para a gente já era tudo. E sem contar as travessuras dele com a irmã. Eles brincavam juntos, davam risada. Ela era muito apegada a ele. Ela bebê, ele pegava no colo, ele queria fazer tudo com ela. Ele até trocava, dava banho, Participativo. ele queria Que estar graça. junto com a irmã. Então, graças a Deus, uma coisa que eu digo para vocês, se vocês me perguntarem qual o sentimento que eu tenho hoje com essa história do Guilherme, é só gratidão. Eu não tenho outra palavra a não ser gratidão. Eu agradeço a Deus por ter me dado o Guilherme. Eu agradeço a Deus pelos 17 anos que vivemos juntos. Eu agradeço a Deus pelos 4 anos que o Senhor me deu para conviver com ele nesse período difícil da doença, mas que a gente estava junto. Então eu agradeço a Deus pela história que ele me deu com esse filho. Não tem outra palavra, Sim. entendeu? Então, eu gostaria de dar um recado para as mães que perderam seus filhos, que ficou aquele sentimento de dor, e eu compartilho com você essa dor. Mas eu quero dizer para você que você pode amenizar essa dor com o sentimento de gratidão, porque o Senhor te deu esse filho, você conviveu momentos com ele, você é a mãe dele, olha que título maravilhoso, você é a mãe desse filho. Então agradeça a Deus, que eu tenho certeza que essa gratidão vai te ajudar a superar essa ausência, essa falta, essa saudade. Olha, eu imagino que a gratidão, ela deve ter entrado num momento não tão na dor quando você entregou para Deus seu filho. Como foi entregar o seu filho para Deus, os últimos momentos? Então, no livro eu escrevo sobre isso. Eu fiz questão de colocar, porque, assim, uma mãe, ela, quando dá um tchau para um filho, vai passear, tchau, filho, vai com Deus. A gente nunca imagina que vai ser a Não, última vez. você tem a sensação da Tem volta. a falsa certeza que você Vai com vê-lo Deus, filho, novamente. né? Mas você tem a sensação da volta. Quando eu me despedi do meu filho na UTI, ele já ele estava entubado. Eu acredito que ele me ouviu, mas ele estava em coma. Eu me dirigi ao ouvido dele, assim, bem calmamente, com a voz do meu coração. Eu disse para ele, filho, vai com Deus.
Você cumpriu a sua missão. Vai com Deus, descansa, meu filho. E ali eu me despedi dele, em paz, porque na minha cabeça a gente viveu o que tinha para viver juntos. Eu não tive nenhuma sensação, ai, por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu não fiz aquilo outro? Ai, não. Eu tive a sensação de paz. Uhum. E aí a gente se despediu e foi assim um momento único. Um Sim. momento único. A gente viveu muito intensamente momentos de alta pressão, onde os médicos falavam para nós, ó, não temos várias internações, a gente não tem mais o que fazer. E eu olhava para os médicos e falava, o senhor não tem, mas o Senhor tem. E a decisão de cada um de nós de enfrentar, ele enfrentou a doença, o pai e eu. A decisão de enfrentar a doença nos trouxe paz. Por isso que em muitos momentos, quando eu falo com pessoas que estão passando por esses problemas, eu digo, olha, a melhor forma de você enfrentar é você assumir que existe o problema. Aceitar, né? E faça o que está no seu alcance. O que não está no seu alcance, entrega. É o Senhor que vai fazer, não é você. E fica em paz. Teve algum momento que você questionou a Deus o porquê de No tudo começo, as primeiras notícias que era muito grave, eu falava, Senhor, por quê? Aonde eu errei, Senhor? Aonde eu errei? Nossa, eu queria achar uma resposta para aquilo. Você achava que a culpa era sua? Sim, em muitos A momentos humanidade. eu me culpei. Falei, Senhor, o que que eu deixei de fazer? Aonde eu errei? Mas depois o Senhor foi limpando o meu coração. Ele foi limpando o meu coração, foi deixando as coisas mais claras. E isso nos ajudou a ter forças, porque eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa de força para levantar da cama. Não é só para ter uma reação à situação. Em muitos momentos, naquele começo, eu não tinha vontade de levantar da cama. Porque eu sabia que eu tinha que enfrentar a doença. Mas foi um virar de chave muito rápido. Graças a Deus, Deus nos deu a visão de que para que eu pudesse ajudá-lo, eu teria que primeiro me ajudar. Eu precisava primeiro me curar. Que eu não ia deixar aquele sentimento me tomar e me paralisar. O medo de perder meu filho. Porque a primeira coisa que eu tive medo, E o quando medo eu é um olhei muro, uma barreira. quando eu olhei aqueles exames, quando na sala da médica, ela falou que era um caso muito grave, que tinha que internar, o medo tomou conta de mim. E ele ia me paralisar. O medo te paralisa de uma tal forma que você não responde a nada, você fica totalmente alheio. E o problema do medo, quanto mais medo você sente, menos você quer agir. E o agir é que combate o medo. Mas para você reagir, você tem que ter essa virada de chave. Eu não vou deixar o medo me tomar. Eu tive que ter essa ação, essa posição de dizer para mim mesma: eu vou fazer o que precisar ser feito. Exato. E olha, foram muitas as vitórias, graças a Deus. Através do plano de saúde, eu consegui trazer o home care para dentro de casa, sendo que naquela situação era algo inovador. Por quê? Ele precisava de transfusões. Transfusões hoje é algo que é oferecido para os convênios, mas naquela época, nem pensar. Ele teria que ficar internado, mas ficar internado era colocá-lo exposto a muitas infecções que só ia piorar o caso dele. Exato. Então, graças a Deus, o Senhor me dá uma luz de chegar eu ia para a diretoria, porque assim, como o tratamento dele era parte pelo SUS em um determinado momento e parte pelo convênio, houve momentos que o convênio começou a recusar. E aí eu ia para a mesa de embate. Sim. Eu ia para a mesa de embate, de negociações, e não, porque aí eu comecei a mostrar para ele soluções que o convênio não tinha pensado. Fala, vocês acham que eu quero meu filho internado? Eu não quero meu filho internado, mas qual que é a solução para ele não estar internado? Aí eu falei para eles, por que vocês não trazem a transfusão para dentro de casa? Ele não precisa estar internado.
Aí o convênio começou a fazer estudos e viu que era mais barato levar as condições de transfusões para dentro da minha casa do que deixá-lo internado. Que E aí interessante. começou a diminuir as internações, ele começou a melhorar, o convênio, o custo do convênio começou a baixar e o próprio convênio começou a me estimular. Colabora mais. Exatamente. Então, o Senhor me deu forças, me mostrou caminhos. Eu fui atrás de alternativas para dar mais qualidade de vida para ele Sim. E ele ficou com vocês por mais 4 anos. por mais 4 anos. E os médicos falam realmente que o fato dele ter se alongado foi a qualidade de vida. Sim. E para aquelas pessoas, Aida, que perderam a fé, aquelas mães que tá vendo esse corredor cheio de adolescentes e se pergunta, Deus, por que isso? Às vezes tem aquela frase, né? Se existisse Deus, isso não estaria acontecendo. Eu ouço isso Sim, de algumas pessoas, próximas até. sim. Se existisse Deus, não teria guerra. Se existisse Deus, não teria isso. O que você falaria para essa pessoa? Porque eu vejo que a fé foi a sua motivação, a sua esperança, o que te deu sabedoria, o que te dava ideias. Mas e para quem não tem? Eu vou dizer para você que, infelizmente, é mais fácil você se entregar do que você reagir. É mais fácil por quê? Porque a dor é tão grande, a dor é tão grande, que você quer se encolher, você quer se afastar, você quer se isentar daquilo. Então, infelizmente, muitas pessoas se dão por derrotadas porque acham que dói menos. Anestesiar a dor, né? Anestesiar a dor. E é uma reação, tem que ser uma reação sua e verdadeira. Porque ninguém faz isso por você. Você não tem fé por outro. Você pode orar pelo outro, Exato. mas a fé tem que partir dela. Então, ela tem que querer reagir. Essa força tem que vir dela. Lógico que existem pessoas que vão inspirar, que é isso que eu estou tentando fazer aqui agora. Eu quero inspirar vocês a lutarem, a não desistirem, a ter fé, a ter esperança e a fazer o que precisa ser feito, que foi isso que eu e meu marido decidimos. Nós vamos fazer o que precisar ser feito, o que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Exato. E fizeram. Mas há momentos que não está na tua mão. Aí é o momento de você entregar Sim. e confiar. Entregar e confiar. E como foi sua vida depois? Bom, depois disso a gente decidiu que a gente ia retomar a nossa vida. Num primeiro momento, eu vou ser muito sincera com você, num primeiro momento eu queria me afastar de tudo. Eu queria me recolher à minha dor. Que faz parte do processo do luto. Sim, faz parte do processo do luto. Então, num primeiro momento, eu quis me recolher à minha dor. O dia que eu entreguei o Guilherme, foi um choro que eu nunca chorei na minha vida. Nunca chorei na minha vida. Foi um choro de alma. As lágrimas desciam que eu nem sentia mais. Porque aquilo era involuntário, sabe? E durante muito tempo, vários períodos da doença do Guilherme, aqueles picos onde os médicos falavam, olha, a gente já fez tudo que tinha que fazer, eu chorava no secreto. E era um choro, assim, desesperador. Mas aquele choro da perda foi um choro da alma. Então, eu tive esse período de me recolher e viver essa tristeza, essa perda. Sim. Só que aí veio um período de... Eu tenho a Giovana, eu preciso seguir. E A ela Giovana cobra foi... também. Eu imagino que a criança cobra. Cobra. E a Giovana, você ela foi uma voltar. criança tão especial, ela veio num momento tão lindo da minha vida. E após a morte do Guilherme, ela veio com ela nos trouxe um sentimento muito mais forte para mim e para o meu marido. Que o Senhor tinha nos dado uma segunda opção, não é que um filho substitui o outro, não é isso. Mas ele nos trouxe Uma nova um novo possibilidade. momento, um novo recomeço. Exato. E que até ali a gente tinha vivido intensamente. Agora nós íamos recomeçar. E aí nós morávamos num lugar e a gente tinha comprado um apartamento, que foi durante a doença do Guilherme, para ficar mais próximo do HC, para dar mais qualidade de vida para o Guilherme. E aí foi nesse período que ele nos deixou. Então aí a gente focou essa mudança. Então a gente ia mudar de apartamento, e a gente ia ter mais tempo para curtir a Giovana.
E meu marido curtiu, principalmente, eu curti bastante, mas o meu marido curtiu mais ainda, porque como ele trabalhava como Uber, então ele teve mais tempo para curtir a Giovana. Então a Giovana queria ir na piscina, o pai levava. A Giovana queria ir no parquinho, andar de bicicleta, o pai levava. Então a gente viveu muito intensamente a Giovana após a ausência do Guilherme. E esse recomeço nos trouxe uma nova visão da vida, que até ali o Senhor nos deu a oportunidade de compartilhar com o Guilherme. E agora nós temos a oportunidade de compartilhar com a Giovana. São fases da vida. E aí a gente começou a recomeçar. Eu foquei bastante o trabalho, né? Sim. E aí, sucessivamente, foram acontecendo outros desafios, que depois eu conto para vocês, mas eu tive que enfrentar um desemprego logo depois dessa fase. Inesperado. Inesperado. Meu marido estava indo para a mesa de cirurgia, porque depois, num certo período, ele voltou de novo com o processo da doença, começou a evoluir mais. Tivemos que ir para a mesa de cirurgia para fazer uma cirurgia de alto risco. Isso tinha mais ou menos uns 4 anos que o Guilherme tinha falecido, 4 a 5 anos. E no dia da cirurgia dele, eu fui trabalhar, porque eu tinha que ir à tarde para dar suporte para ele, que a cirurgia era de manhã. Então, eu fui trabalhar de manhã e à tarde eu ia para o hospital para dar suporte para ele. Nesse mesmo dia, eu recebi a carta de demissão da empresa. Da Itália, eu era a principal renda da família, porque meu marido já não estava conseguindo mais trabalhar. Por quê? As repetidas pneumonias que eu falei para você danificaram tanto o pulmão dele que ele já não tinha mais. O pulmão dele não era mais o suficiente. Então, já estava com data marcada dele sair do hospital com o cilindro de oxigênio. Então, eu tive que enfrentar esse dia com um desemprego. Peguei minha carta de demissão, coloquei na bolsa e fui cuidar do meu marido. Quando ele saiu da cirurgia, tivemos todo o período de recuperação, que não foi fácil, né? E logo depois eu tinha que me virar e arrumar um emprego que não veio rápido. Eu fiquei 2 anos desempregada. 2 anos. E como 2 foi anos esse período? desempregada, buscando me recolocar. Mas infelizmente naquela época eu já estava com 49 anos. Naquela época, infelizmente você é velho para o mercado. Hoje, graças a Deus, já mudou. Mas naquela época não era assim. E aí eu não conseguia me recolocar. O que eu conseguia era algo que, como se eu estivesse começando tudo de novo. Sim. E não me supria a minha. A vida que você tinha. Não supria. E aí, conclusão, eu tive que pensar como ter uma renda para me manter até que eu me recolocasse. Porque era um fôlego que eu precisava para me recolocar. A única forma que eu entendi que eu tinha que alugar o meu apartamento, que era o único bem que eu tinha. Para você ter uma renda fixa. Para eu ter uma renda para cuidar do meu marido e da minha filha, que naquela época tinha 5 anos, 6 anos. Não, desculpa, tinha 8 anos. E aí, o que eu fiz? Eu aluguei o meu apartamento e fui morar de favor na casa da minha mãe. Dormi na sala durante 2 anos e meio. Até Nós você 3. se reposicionar. Até eu me reposicionar. Aí foi quando eu comecei a empreender no que eu faço hoje, graças a Deus. Eu comecei a conhecer pessoas, por isso que é importante conexões. Sim. Eu comecei a buscar informações e a entender o que eu poderia fazer com o que eu já tinha, o que eu tinha de melhor, quais eram os meus talentos, que eu poderia transformar isso numa renda. E aí eu identifiquei que eu poderia trabalhar como prestadora de serviço. Aí comecei como correspondente bancário, através de uma amiga que olhou para mim e falou: Aida, você tem todo o talento para fazer o que eu faço. Você é muito comunicadora. Persuasiva. Você aprendeu muito com tudo que aconteceu com você, além da sua trajetória profissional. Temos muito que conversar aqui. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Mas a pergunta que eu gostaria muito de te fazer é: com tudo o que aconteceu com você, qual foi o seu maior aprendizado em tudo isso? Não paralisar. Seguir em frente. Seguir em frente. Em muitos momentos da minha vida, a descrição era muito crítica. Mas o final eu sempre colocava: vamos seguir em frente. E você ainda passou por mais um luto na sequência, que foi do seu esposo, depois de anos, né? Sim. E a gente nunca está preparado Não. para o próximo. Não. Nunca está preparado. Agora eu digo para você o seguinte: eu creio, eu tenho crença, a minha fé, ela se resume em 3 coisas. A primeira é fé em Deus.
Você tem que acreditar que existe uma força maior que a sua. Porque a nossa força é limitada. Sim. A segunda fé que eu tenho em mim, eu acredito que sou capaz. Eu acredito e coloco energia nisso. Exato. E a terceira fé, a terceira crença que eu tenho é no que eu faço. Se eu estou fazendo algo, se o Senhor me colocou aquilo nas mãos, eu acredito que eu vou fazer acontecer. Até dar certo. Infelizmente, as pessoas começam as coisas e não dão tempo para as coisas acontecerem e te dar o resultado esperado. Então, quando você acredita, não interessa se vai demorar 1 mês, 2 meses ou 1 ano. Eu vou fazer até dar certo. Acredite no que você faz. Porque uma hora vai dar certo. Se você não acredita, ninguém vai acreditar. Então, a primeira pessoa a acreditar no que você está fazendo é você. Exato. Às vezes faz só sentido pra gente mesmo. Exato. Quantas vezes você não escuta falar, nossa, mas você estava fazendo isso e deu certo? É. As pessoas não acreditam, mas você acredita, é isso que Tem que ser o primeiro. importa. Exato. Então, se você tem fé em Deus, se você acredita em você e se você acredita no que você está fazendo, meu amigo, não tem por que não dar certo. Vai Ai, dar certo. que história incrível, gente. História de dor, superação e de vida, né? De aceitação. A maior lição que ficou pra mim aqui é aceitar. Aceitar e também ir atrás das soluções, buscar as soluções possíveis e entregar o impossível para Deus. Muito linda a sua história. Eu gostaria que você deixasse aí para as pessoas as suas redes sociais, para as pessoas te encontrarem, comprarem o seu livro, que eu tenho certeza que é uma lição de vida para quem for ler. O meu livro está aí à disposição, tá? Esse tema é o retrato da minha história, realmente. A ação vence o medo, tá? Eu quis muito escrever esse livro, gente. Faz todo sentido. É a minha história. É a minha história que vocês vão ver lá. Todo momento eu tenho medo. Tá lá escrito, eu tenho medo. E sempre vamos ter, porque é natural do ser humano. Mas a ação me ajudou a vencer o medo. Então, eu quero deixar aqui as minhas redes sociais. Eu sou Aida Bueno. Eu trabalho no mercado imobiliário, trabalho no mercado de beleza e eu quero encorajar vocês, mulheres, a abrirem os seus negócios. Eu quero encorajar cada uma de vocês a colocar em evidência o seu talento e a fazer do seu talento um negócio de sucesso. Muito bem, muito obrigada, Aida. Obrigada a Que Deus te vocês pelo abençoe carinho. muita Amém. força na sua jornada, que só está começando. Só está começando. E linda, e obrigada por você ter ficado aqui até o final com a gente. Compartilha esse programa que tá lindo, curta, manda para mais pessoas. Eu tenho certeza que, Aida, você passou muitas mensagens aqui. Obrigada. De coragem, de fé, de persistência, de aceitação e de buscar soluções. Tudo que a gente pode usar para nossa vida. E de viver a vida no presente. Porque Sim. é a única certeza que a gente tem é o momento que a gente está vivendo. Exatamente, viver no presente. Você falou tudo. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe muito. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui. Foi uma honra ter conhecido a sua história aqui de pertinho. Uma honra mesmo. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada por você que ficou até o final. E até o próximo episódio do Pode Ser Franca. Tchau, tchau.